Oi, gente. Então, eu sou a Joana, eu faço parte do primeiro ano C e hoje eu vou complementar a entrevista sobre idosos. Eu decidi trazer o meu pai, ele já tem 67 anos. Ele vai se apresentar um pouco, vai explicar e com isso a gente vai trazer um debate sobre o que ele acha das leis, como a sociedade cumpre e não cumpre, quais são os valores dos idosos hoje, entre outras coisas. Enfim. Boa tarde, o meu nome é João Francisco da Silva, sou alagoano da cidade de União dos Palmares, Alagoas, sou da terra de Zumbi. Nasci no dia 22 de agosto de 1955. Tá, a primeira pergunta que eu vou trazer aqui é, tipo, em qual situação de vida o senhor sente que o direito do idoso não é respeitado pela própria sociedade? A partir do momento que ele se aposenta, né? Porque ele deixa de servir praticamente à sociedade, não é o meu caso, que me aposentei, mas continuo trabalhando. Porém, aquele idoso que não tem condições de trabalhar, ele não é respeitado pelo poder público, o governo federal, né, principalmente, que não dá um aumento digno, não paga uma aposentadoria digna para quem trabalhou a vida inteira. E eu acho isso aí uma falta de respeito muito grande. Como, por exemplo, o direito de ir e vir de um idoso no transporte urbano não é respeitado, principalmente em São Paulo. É isso que eu acho. Tá. Você já passou por alguma situação que optou não reforçar seus direitos por receio de respostas e ações de outras pessoas? Por medo mesmo do que as outras pessoas poderiam fazer? Não, eu não passei, por enquanto, né? Eu não passei, mas não seria surpresa se eu passar, porque eu me aposentei há poucos tempos e continuo trabalhando. Então eu não passei por essa situação, mas não me surpreenderia se acontecesse, entendeu? Tá. Você tem uma ideia de lei assim que deveria ser legalizada e reforçada para que ajudasse no convívio entre as pessoas? A lei está na cabeça do ser humano, porque a lei nesse país aqui não são obedecidas. Não são obedecidas. Tem muita lei, leis boas, porém não são obedecidas pelo poder público. E pelas próprias pessoas, né? As próprias pessoas, elas não obedecem, elas acham que nunca vão ficar velho, né? Acho que eles não vão conseguir ficar velho, eu acho assim, né? Porque deveriam respeitar o idoso hoje, porque amanhã quem fica idoso vai passar o mesmo problema. Tá? As pessoas acabam vivendo um conceito de tem regras, mas vou quebrá-las. Isso. Inclusive tem um ditado aí que diz que leis foram para serem obedecidas e regras feitas para ser quebradas. Compreendo. Tá, a próxima pergunta é: o que você acha sobre os direitos civis de pessoas com maiores idades, pessoas mais velhas? Acha que tudo está correto, tudo já está no seu devido lugar, ou tem coisas que deveríamos melhorar, deveriam ter mais uma atenção do governo? Existe várias leis aí que deveriam ser mudadas, modificadas, acrescentada alguma coisa. Por exemplo, quando uma pessoa se aposenta, isso quer dizer o quê? Ele trabalhou a vida inteira, trabalhando, contribuindo com a nação, cumprindo suas obrigações e deveres. No entanto, quando ele se aposenta, é como se ele ficasse uma peça encostada em um canto, para a sociedade, né? Por isso que eu não me curvo a esse direito. Eu vou morrer trabalhando. É isso aí que eu pretendo, se Deus quiser. Mas assim, você já presenciou pessoas que não tinham mais condições de trabalhar, mas, por exemplo, pessoas que tinham problemas sim na saúde, mas não conseguiram se aposentar, mesmo tendo a idade, coisas do tipo. O que que você acha disso? Eu acho um descalabro isso aí, na verdade, porque já conheci pessoas assim,
que trabalharam a vida inteira, faltando 1, 2 anos para aposentar, teve muito trabalho para poder conseguir o benefício, entendeu? Por quê? Por sofrer um acidente fora da empresa. No entanto, a pessoa já tinha contribuído mais de 30 anos com o INSS. Sofreu um acidente, como não estava na empresa, foi muito difícil. Mas conseguiu, conseguiu. Mas foi difícil, não foi fácil, não. Como chá de cadeira foi. A questão é que o INSS e até alguns advogados se aproveitam muito de idosos que não entendem de lei para conseguir extorquir mesmo o pouco dinheiro que a aposentadoria um dia deveria render para essas pessoas, né? Com certeza, com certeza. Uma vez que você depende de um advogado, não todos, né? Mas tem uns que eles aproveitam mesmo. Isso é fato. Da falta de conhecimento, da ignorância do pobre. Do idoso Do que já idoso. não tem muita, talvez, condição física, muitas das vezes, psicológica, mental, para tomar a frente dessas decisões, né? Com Dessas certeza. papeladas. Com certeza, se ele não tiver ajuda, ele vai sofrer. Vai sofrer, não tem jeito. É assim mesmo. É Tá. isso. E para finalizar, a gente queria que você deixasse uma mensagem para os jovens que não respeitam, para que eles começassem a se conscientizar que deveriam respeitar o próximo, porque um dia eles também vão ser idosos e vão querer esses direitos sendo respeitados, seguidos. A mensagem que eu passo para os jovens é o seguinte, que um dia eles vão ficar idosos também. E eles vão querer o mesmo respeito, o mesmo direito que hoje o idoso pretende ter e não consegue. Por isso, respeitem os idosos, quem trabalhou a vida inteira, para que amanhã não passem pelo mesmo problema. E amanhã será mais grave porque a sociedade será outra. Então tá bom, obrigada. Boa tarde, sou Derek e agora irei entrevistar Camila Carmo, filha de Silvandira. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Bom, iremos começar com umas perguntas aqui a respeito da sua mãe. É, Em qual a situação de vida dela e você sente que os direitos delas não estão sendo respeitados? É, Minha mãe é uma empregada doméstica até hoje, é, que para criar a família de uma maneira mais menos dificultosa, optou por não trabalhar registrado e ela com isso acabou atingindo a idade que se encaixa dentro do idoso, né? Atingiu os 60 anos de idade, mas ela não conseguiu ser aposentada por falta de um registro, mesmo que ela tenha mais de 30 anos trabalhando com uma mesma família, por não ter o registro, ela não conseguiu se aposentar. Então, acho que isso é uma situação de vulnerabilidade social para o idoso. Então, no caso, na sua opinião, os direitos dela não estão sendo respeitados. Se eu for pensar, se eu for considerar a parte burocrática, que tinha que ter um registro em carteira, um documento que provasse que ela é uma trabalhadora assídua, é, eu vou achar que isso então é normal. Mas pensando que ela tem como comprovar, né? Então, assim, a comprovação ela pode ser verídica e ela não ter o direito de fazer isso, aí sim eu acho que acaba perdendo o direito como uma cidadã idosa. Assim. E vocês juntas já passaram, ouviu ela passando por uma situação que vocês optaram por não reforçar seus direitos por receio de alguma resposta, alguma ação alheia? Não, E o que a senhora acha sobre os direitos civis de pessoas maiores de idade? Acha que tá tudo certo, que é o suficiente? os direitos civis É. de maiores de idade Uhum. tem um foco, uma coisa específica que você queira saber? Vamos lá, tipo, a gente vê no mercado a acessibilidade, de prioridade, Acessibilidade. a gente pode ver em estacionamento,
em estacionamentos é mais pra cadeirante, mas dá pra ver em ônibus, quando tem Sim. idoso, em Ah, fila de tem muita falta de mercado. respeito, sim, eu acho que isso é Então bem não seria o falho. suficiente, nem estaria certo, né? Não, no momento não acho. Mas seria a É, questão mais da lei, que querendo ou não é uma lei. Seria a falha de quem colocou. É que agora me foge, mas quem instalou esse negócio de prioridade para idoso, grávidas e sim, tal, ou da Estatuto do população? Idoso. É, seria Estatuto do falha do Idoso. Estatuto do Idoso Não, ou da população? não. Falha da sociedade em geral, porque a impressão que se tem é, e eu inclusive já ouvi isso, que existem regras para serem quebradas. Eu já ouvi isso. Inclusive, no exercício da minha profissão eu ouvi isso, sala de aula. E não é verdade. As regras elas existem para que haja um melhor funcionamento da sociedade, de convivência, é, e as pessoas pensam mesmo que elas são para serem quebradas. Então, se você entra num ônibus e tem um banco lá que é específico para cadeirante, um canto específico para cadeirantes, e não tem um cadeirante ali naquele momento, você tá. E você, a partir do momento que viu que chegou um você sair, aí você tá dentro do que é o respeito. Mas se você tá lá, tem um banco lá que é específico para gestante, pessoa com criança no colo, o idoso, a pessoa ocupa ainda dorme. Ou finge que tá dormindo, que é para não ter que sair, Sim, sim. né? Já quebrou aí uma regra que, na minha opinião, é uma coisa ridícula Uma fazer falta de isso. ética também, né? É ridículo, né? Com certeza. Então, o que mais? Filas, né? Tem uma fila que é para idoso e para todas as pessoas dentro de um quadro de alguma especificidade. Aí vai lá alguém que é barrigudo, finge que é grávido, porque isso acontece, eu já vi. Finge que tá grávida, fica lá. Vai ali, pega um neném e leva para pegar a fila mais curta. Pra que correr tanto, né? Tirando realmente o direito de quem precisa daquela vaga na fila, daquela agilidade maior nessa fila que vai andar, espera-se que ande um pouco mais depressa. E às vezes a pessoa não se encaixa na necessidade, mas está usando a vez do outro. Assim. E a senhora gostaria de passar alguma mensagem de conscientização para os jovens estudantes, né? Porque em caso seria o futuro do Brasil? Uma mensagem? É, para conscientizá-los. Nossa, faço isso o tempo todo, né? Acho que vamos parar de usar a palavra empatia como moda e colocar ela realmente em prática. É isso. Então tá bom. Encerramos por aqui. Muito obrigado, senhora Camila, pela entrevista. Por nada. E até mais. Tenha uma ótima tarde. Obrigada, você também.